Vamos lá, questão número 2, ele deu um conjunto, certo? Ele deu o conjunto 5, 10, 20, 40, 80. E ele pergunta, seus elementos podem ser descritos por... E aí ele quer que a gente entenda o padrão desses números e me diz como que vai ser aí uma fórmula matemática para representar todos esses termos, né? Como se fosse aí o termo geral da minha sequência. Então vamos dar uma estudada aí nos números que a gente tem, tá? A gente tem aí o 5, a gente tem o 10, a gente tem o 20, o 40, o 80 e vai embora, tá? Com isso a gente já consegue ver um padrão aí nesses termos. Se você der uma olhada aqui nas alternativas, o termo geral, a gente vai ter na base 5, base 5, base 5 e 2, base 2 e 5, base 5 e 2. Então, só aqui a gente já tem uma ideia que a gente tem que reescrever esses números na base 2 e na base 5, tá? Então, o 5, né, já está na base 5, é o próprio 5. O 10, para eu reescrever na base 5 e 2, é só eu fatorar o 10, né? Vai ser a mesma coisa que 5 vezes 2. Tá? Ou 2 vezes 5, aí tanto faz, não vai fazer diferença. O 20, quando eu botar na base 5, vai ficar 5 vezes 4, certo? Só que eu também quero botar na base 2. Então, esse 4 eu vou reescrever sendo 2 ao quadrado. Tá? O 40, quando eu botar na base 5, vai ficar 5 vezes 8, certo? Vai dar o 40. Só que no lugar do 8, eu vou botar 2 elevado a 3, porque eu também quero que fique na base 2. E o 80 é a mesma história. Vai ficar 5 vezes 16, que eu já vou botar direto 2 elevado a 4. E aí vai embora. Certo? Então essa é a minha sequência, escritos aí na base 5 e na base 2. Agora, a gente tem que reescrever com relação a um determinado número n, certo? Que esse n aí vai ajudar a gente a colocar os nossos termos em ordem. Então, esse daqui é o nosso primeiro termo, que é o 5. O 5 vezes 2 é o nosso segundo termo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Esse é o 5. Então, eu tenho que achar um padrão que relacione o número do termo com o valor desse termo. Então, como que eu vou representar? Se você olhar, né, todos os termos, você vai ver que o 5 não está mudando. O 5 está em todos. A única coisa que está mudando seria a base 2. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 elevado a 4. Então, esse expoente do 2 está aumentando sempre uma unidade. Então, para efeito aqui de eu montar a minha lei de formação, né, meu termo geral, o que eu vou poder fazer? Eu poderia até... Aqui nesse primeiro termo, onde não tinha 2, eu reescrever como sendo 2 elevado a 0, né? Que não vai fazer muita diferença, porque 2 elevado a 0 é 1, e 5 vezes 1 vai dar 5. Então, olha só como é que já ficou. E 2, né? É 2 elevado a 1. Então, olha só como é que já ficou visualmente legal aí para a gente escrever o nosso termo geral. Então, aqui ficaria o 5, que sempre se repete, vezes o 2, a base 2, que também sempre se repete. E agora a gente vai focar nos expoentes. No termo 1, o expoente era 0. No termo 2, o expoente é 1. No termo 3, o expoente é 2. No termo 4, expoente 3. No termo 5, expoente 4. Então, se você reparar, está sempre igual o número do termo menos 1, né? Ali no expoente. Número do termo menos 1. Então, o número do termo a gente pode escrever como sendo n e sempre menos uma unidade. Menos uma unidade. Certo? Isso com n pertencente aí aos naturais, tirando o zero, certo? Para quem acha aí que o zero é natural. Então, a gente retira o zero para o n começar do 1, né? Quando eu escrevo isso daqui, eu estou dizendo para vocês que o n ele vai estar no intervalo 1, que eu já tirei o zero, ou 2, ou 3, e vai embora. Então, se você reparar esse termo geral aqui, né, com n aí pertencente aos naturais menos 0, ou seja, começando do 1, do 2, do 3, vai dar exatamente os termos dessa sequência, tá bom? Se você for substituindo o 1 aqui no n, vai dar o primeiro termo. Substituir o 2 aqui no n, vai dar o segundo termo.
substitui o 3, vai dar o terceiro termo e por aí vai. Então, com isso, a gente conseguiu montar aí o nosso termo geral dessa sequência, que é a letra C de Cláudio.